sou Rodrigo Belmonte, nós estamos no lacconcursos.com.br e a gente vai conversar mais um pouco sobre a Constituição do Estado da Bahia. E agora a gente conversa sobre o Legislativo, exatamente, a gente vai conversar sobre a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia e as suas competências, belezinha? Vamos lá! Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, onde é que você acha informações sobre isso? Na Constituição Federal do Estado da Bahia, desculpe, na Constituição Estadual da Bahia, artigos 66 ao 69. O poder legislativo é exercido pela Assembleia Legislativa, com sede na capital do Estado, constituída de deputados eleitos pelo sistema proporcional para um mandato de 4 anos. Então vamos destacar algumas informações importantes aqui, que são as seguintes. Primeira coisa, o poder legislativo. O que o poder legislativo faz? Produz leis, produz normas, né? Ele é exercido pela Assembleia Legislativa. Então o Legislativo Estadual é exercido pela Assembleia Legislativa. O Legislativo Federal é exercido pelo Congresso Nacional, que é composto de Senado e Câmara dos Deputados. O Legislativo Municipal, ele é exercido pela Câmara de Vereadores. Beleza? Sussa? Então, no caso da Bahia, o Legislativo Estadual é exercido pela Assembleia Legislativa. Na verdade, todo o Legislativo Estadual do país ele é exercido pela Assembleia Legislativa. Tem sede na capital do estado. A sede da Assembleia Legislativa da Bahia fica em Salvador, né? Constituída por deputados eleitos pelo sistema proporcional para um mandato de 4 anos. Então agora a gente vai fazer algumas anotações para enriquecer o conteúdo da tua aula, tá bom? Anota aí, cabeçudo. Pega aí o papel e a canetinha. Vamos lá. Escreve aí o seguinte. Sistema eleitoral. No Brasil, nós temos 2 tipos de sistema eleitoral, tá? O proporcional e o majoritário. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Então tá bom. Agora você vai fazer o seguinte, o sistema eleitoral majoritário, ele pode ser o simples e pode ser o de 2 turnos. Beleza? O sistema majoritário simples eu aplico para prefeitos e senadores. Já o sistema majoritário de 2 turnos, eu aplico para presidente da República, governadores e para prefeitos de capitais e de cidades com mais de 200 mil eleitores. Não coube eleitores ali, né? Mas você já sabe do que eu estou falando, de eleitores. O sistema proporcional, ele vai eleger quem? Deputados, todos eles, e vereadores. Os deputados estaduais da Bahia, assim como qualquer deputado estadual do Brasil inteiro, assim como os deputados distritais lá do Distrito Federal, eles são eleitos pelo sistema proporcional. O sistema proporcional é um sistema muito interessante, porque ele leva em consideração 2 unidades matemáticas. Uma é chamada coeficiente partidário e a outra é chamada de coeficiente eleitoral. Isso gera uma conta dizendo quantos votos válidos um deputado precisa fazer para ser eleito. Isso quer dizer, no proporcional, que
o candidato eleito nem sempre será o mais votado, o que conseguiu um maior número de votos. Vou te dar um exemplo aqui do estado de Mato Grosso. Aqui no estado de Mato Grosso, um deputado tradicional, muito conhecido, sempre eleito, numa determinada eleição ele fez 33 mil votos válidos e não foi diplomado. Por quê? Porque essa conta do coeficiente partidário e coeficiente eleitoral exigia que ele fizesse pelo menos 35 mil votos. Ele fez 33 mil e uns quebrados. Ele não foi eleito naquela eleição. E foi a última dele. Nunca mais ele conseguiu se eleger para nada. Já um concorrente dele disputou a mesma eleição que ele, fez 3 mil votos. Isso, 3 mil votos. 3 mil votos. E foi eleito deputado estadual. Pô, cabeça, como assim? O cara fez 33 mil e não foi eleito. O outro fez menos de 10% e foi eleito? Foi. Por conta de quê? Porque o sistema é proporcional. Eu levei em consideração o coeficiente partidário. O coeficiente partidário, para aquele candidato que foi eleito com 3 mil votos, exigia uma quantidade de votos muito pequena para ele ser eleito, porque o partido dele era pequenininho. Já o outro, que fez 33 mil votos, ele participava de um partido muito grande aqui no estado, então, no país também, o partido dele é muito grande no país, então ele precisava fazer uma quantidade de voto proporcional ao tamanho dele. Por isso ele não foi eleito. Esse sistema está com os dias contados, tá? Muita gente quer acabar com ele, mas por enquanto saiba o seguinte, que isso está valendo. Segundo a Constituição do Estado da Bahia, os deputados estaduais são eleitos pelo sistema proporcional. Belezinha? São eleitos pelo sistema proporcional para um mandato de 4 anos. E aí você grava todo esse restante que você vai aproveitar na sua prova de Direito Constitucional. Dá um print na tela aí para ficar mais fácil para você e para mim, tá bom? Ô cabeça, não deu tempo de eu dar o print, você trocou? Volta o vídeo aí, cabeçudo. Volta o vídeo aí, sem problema nenhum. Volta o vídeo e dá o print. Tá bom? Vamos lá. Vamos continuar a nossa aula sobre o poder legislativo do Estado da Bahia. A gente está analisando um pouquinho da estrutura do legislativo do Estado da Bahia e já vai falar das competências desse legislativo. O número de deputados corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara. E atingido o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. A alteração do número de deputados não vigorará na legislatura em que for fixada. Vamos falar de uma outra coisa agora. Vamos falar do número de deputados. Essa regra que a gente acabou de ler rapidinho, eu nem vou gastar o nosso tempo tentando te explicar ela do ponto de vista jurídico. Eu vou te explicar essa regra de forma matemática, tá? O cabeça não é bom de matemática, mas para essa regrinha aí o cabeça dá conta. Então vamos lá, olha só, número de deputados estaduais. Como é que eu sei o número de deputados estaduais? Existe uma regra. Que regra é essa? Olha só. Regra. A gente chama isso de regra do triplo. Regra do triplo. Vamos fazer diferente, vamos melhorar isso aqui. São regras, são 2 regras na verdade, tá? Então eu vou colocar aqui, regras, 2 pontos, regra número 1, regra do triplo. Beleza? Regra do triplo, vamos lá. Regra número 2, regra do triplo mais 1. Como assim regra do triplo mais 1? Vamos lá, anota isso aí, tá? Regra do triplo e regra do triplo mais 1. Ou mais 2. Vamos fazer de forma matemática, né? Na matemática é assim, ó. Regra do triplo mais N. Com reticências. Ah, cabeça! Constitucional na matemática, hein? Aí sim, regra do triplo mais N. O que é o N na matemática? É quando eu tenho um número variável. N números, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 2000, tá bom? Beleza? A gente já vai entender isso. Então, meu amigão, bonitona,
Qual é o número de deputados estaduais? Isso é uma regra constitucional, federal. Não é uma regra da Constituição da Bahia apenas. A Constituição Federal traz essa regra, ela foi copiada para dentro da Constituição do Estado da Bahia. Tudo bem? Beleza? E eu vou te explicar essa regra de forma matemática, porque vai ser muito mais simples. Cabeça, eu odeio matemática. Rapaz, é matemática básica. Pelo amor de Deus, você tem que dar conta de uma continha de multiplicar e de somar, tá? São só duas contas que nós vamos fazer. Vem cá, comigo aqui, ó. Eu vou pegar primeiro a regra do triplo, depois eu pego a regra do triplo mais n, né? Vamos apagar aqui, eu vou fazer a conta da regra do triplo, tá legal? Então vamos lá. Regra do triplo. O que é isso? O número de deputados estaduais, é igual a 3 vezes o número de deputados federais do respectivo estado. Regra do triplo, anota aí, isso aqui é o direito constitucional na matemática, tá bom? Regra do triplo, qual é o número de deputados estaduais? O número de deputados estaduais são 3 vezes o número de deputados federais do respectivo estado. Então vamos fazer uma conta simples, olha só, deputados federais da Bahia. Digamos que a Bahia tem 10 deputados federais. Tudo bem? Um exemplo hipotético. Digamos que lá no estado da Bahia tem 10 deputados federais. Qual é o número de deputados estaduais? Número de deputados estaduais, 10 vezes 3. Então eu tenho 30 deputados estaduais na Bahia. Beleza? Sussa? Tranquilos? Simples, né? Se você não souber fazer a continha aqui de 3 vezes 10, filho, você não pode nem fazer concurso público. Vaza, vai fazer outra coisa da vida. Tá legal? Vamos lá, vamos desenvolver esse raciocínio aí. Vamos entender melhor essa continha aqui, tá? Olha só, regra do triplo. Qual é o número de deputados estaduais na Bahia? O número de deputados estaduais na Bahia é o resultado da multiplicação de números de deputados federais vezes 3. Agora eu vou colocar aqui, ao invés de 10 deputados federais, eu vou colocar 11. Tudo bem? 11. Deputados federais da Bahia são 11, beleza. Se eu tenho 11 deputados federais na Bahia, quantos deputados estaduais eu tenho pela regra do triplo? 11 vezes 3, 33 deputados estaduais na Bahia. Tranquilo, né? Sossegado. Vamos lá, vamos continuar a nossa regrinha aqui. Agora vamos passar aqui para um outro número, tá? Estamos lá na regra do triplo para saber o número de deputados estaduais. Agora eu tenho 12 deputados federais. Se eu tenho 12 deputados federais, quantos deputados estaduais eu tenho na Bahia? 12 vezes 3, 36 deputados estaduais na Bahia. Beleza? Sussa? Tranquilos, né? Então tá bom. Agora nós vamos mudar de regra. Olha só, eu tenho 13 deputados federais. Quantos deputados estaduais eu tenho? 39. É isso? Não. Agora isso aqui está errado. Por que está errado? Lembra que eu falei para vocês que eu ia mudar a regra? Então eu vou te explicar agora por que essa conta vai estar errada. Porque agora nós vamos passar para a regra do triplo mais n. Regra do triplo mais n. Beleza? 3 vezes o número de deputados estaduais, 3 vezes o número de deputados federais do estado da Bahia, mais n. Tá bom? Agora eu mudei a regra. Por que eu mudei a regra? Porque eu já estou com 13 deputados federais.
Existe um teto para essa regra. A regra do triplo, só aplica até chegar em 36 deputados estaduais. Quando eu chegar em 36 deputados estaduais, eu tenho que mudar a regra do triplo para a regra do triplo mais N. Beleza? Sussa? Pô, cabeça, então quer dizer que até 12 deputados estaduais eu posso multiplicar por... Desculpe, até 12 deputados federais eu posso multiplicar por 3. E aí eu chego a 36, exatamente. Então, enquanto você tiver 12 deputados federais, você pode aplicar a regra do triplo simples. Só a regra do triplo. Agora eu estou te dando um exemplo que eu tenho 13 deputados federais. Então a gente vai fazer uma decomposição desse número. Eu vou puxar para cá 12 deputados federais, que eles estão sujeitos à regra do triplo. 12 menos 13, 12 deputados federais menos 13 deputados federais, eu tenho a sobra de um deputado federal. Esse um deputado federal é o N. É o N. Então o que vai rolar aqui? Regra do triplo mais o N. Regra do triplo. 13 deputados, eu tenho que decompor o número. Pego 12, chego em 36. Não é isso? Mais N. Quanto que é N? 1. Então eu vou ter o seguinte: 12 vezes 3 mais N. 36 mais 1. 37 deputados estaduais. Beleza? Sussa? Cabeça, não entendi. Até do triplo eu entendi, mas esse negócio de decompor número não é comigo não, hein, cabeça? É sim, meu amigão. Vamos lá, vou fazer mais um exemplo aqui, você vai gravar. Agora que você entendeu o mecanismo, você vai sacar qual é da regra do triplo mais N. Isso tudo que eu estou falando em matemática para você é o que está no direito constitucional, tá bom? Olha lá. Regra do triplo. Qual que é a minha regra do triplo? Eu pego 12 deputados estaduais e multiplico por 13. Eu vou chegar então em 36. Mas agora eu tenho 17 deputados federais. 17 deputados federais. Bom, se eu peguei 12, porque é a regra do triplo, me sobraram quantos? 5. 5 é o quê? É o meu N. É o meu N, tá bom? 5 é o meu N. Então, como é que vai ficar essa conta? Olha só. Regra do triplo. Ó, a regra do triplo. 12 vezes 3. Triplo. Mais N. Quanto que é o meu N? Meu N é 5. Multiplico o primeiro, 36, mais 5. Isso vai me dar 41 deputados. Vamos fazer mais uma. Vamos fazer uma bem puxada agora. Ah, cabeça, agora que eu entendi. Então, até chegar no 12 deputados federais, eu multiplico só por 3. Isso aí. Quando eu passar do número de 12 deputados federais, eu pego 12, multiplico por 3 e a diferença, o que sobrar, eu só somo. Exatamente, meu amigão. É isso aí. Olha só, vamos fazer essa regra aqui, ó. Vamos fazer essa conta aqui. Agora, vamos fazer um exemplo de que nós temos 32 deputados federais na Bahia. 32, como é que eu faço? Eu pego 12 vezes 3, que é a minha regra do triplo, vou chegar em 36. Se eu peguei 12 desses 32, quantos deputados federais me sobraram? Sobraram 20. 20 é o quê? É o meu N. Então, como é que vai ficar essa conta aqui?
12 vezes 3, que é a regra do triplo, mais o N, né? Mais o N. Então vamos lá. 12 vezes 3, 36, mais N. Quanto é N? N, 20. Isso vai ser igual a 56 deputados estaduais. Beleza? Meu amigão, você pode ir lá e ler agora o que está escrito na Constituição Estadual. É isso aqui que a gente acabou de fazer. Por que é que eu explico isso de forma matemática? Porque a Constituição usou uma fórmula matemática para estabelecer uma regra do número de deputados estaduais. Então não adianta eu ficar tentando decorar isso. É muito, mas muito, infinitamente muito mais, né? Que o professor Sidney que não me escute, né? Infinitamente muito mais simples fazer essas continhas do que ficar decorando aquele conceito maledito da Constituição. Faz a conta, facilita para todo mundo. Ah, mas eu demorei para gravar isso. Tudo bem, mas você nunca mais vai esquecer. Pode olhar para qualquer prova agora que perguntar isso, você vai lembrar do cabeça fazendo continha aqui na tela. E com essas continhas você não erra, tá? Então até chegar, enquanto o examinador me der, olha, o examinador pode te perguntar assim: a Bahia possui 10 deputados federais. Quantos deputados estaduais existem na Bahia? Para você responder uma questão dessa simples de prova, você tem que ter 2 conhecimentos: de matemática básica e da regra do direito constitucional. A regra do direito constitucional diz o seguinte: todo estado que tiver até 12 deputados federais terá o triplo em deputados estaduais. 12 vezes 3, regra do triplo. Agora, os estados que possuírem mais do que 12 deputados federais, ao chegar em 36 estaduais, eu apenas somo o número de deputados federais que ultrapassar 36. Para eu chegar em 36 deputados estaduais, eu tenho que pegar 12 e multiplicar por 3. Cheguei a 36. Nesse exemplo, são 32 deputados. Então, tinham 20 a mais, né? Além dos 12, sobraram 20. Eu vou multiplicar esses 20? Não, eu vou somar esses 20 ao número 36. Beleza? Sussa, tranquilos? Regra do triplo e a regra do triplo mais N. Pronto, é isso que tem aqui no artigo 66 ou 69 da Constituição do Estado da Bahia. E também tem na Constituição Federal, também tem na Constituição do Estado do Pará, de Goiás, do Mato Grosso, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Essa é uma regra de repetição obrigatória, né? As constituições estaduais não podem falar de forma diferente nesse ponto, né, do que a Constituição Federal falou. Beleza? Sussa, tranquilos, meu amigão? Sem dúvidas, né? Então vamos para a próxima página. A Assembleia Legislativa reunir-se-á anualmente em sua sede do primeiro dia de fevereiro até 30 de junho e de 1º de agosto até 30 de dezembro. Isso aqui é o que a gente chama de sessão legislativa. Ela difere um pouco do que está na Constituição, porque na Constituição nós falamos de 2 de fevereiro até 17 de julho e de 1º de agosto até 22 de dezembro. Então as datas mudam um pouco aqui. Esse é um dispositivo da Constituição Estadual que você merece destacar, porque ele é diferente do texto da Constituição Federal. As sessões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente quando recaírem sábados, domingos ou feriados. Ou seja, só tem sessão, só tem atividade parlamentar em dia útil, né? A sessão legislativa não será interrompida sem aprovação dos projetos de lei relativos às diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual. Isso é uma regra constitucional. Tem na Constituição Federal e foi repetida na Constituição do Estado da Bahia e é repetida em tantas outras constituições. Eu não interrompo os trabalhos legislativos enquanto a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento não estiverem votados. A Assembleia Legislativa
reunir-se, a Assembleia Legislativa, no primeiro ano da legislatura, reunir-se-á em sessões preparatórias a partir do dia 1º de fevereiro, para a posse dos seus membros e a eleição da mesa, e que terá um mandato de 2 anos, vedada a recondução. A sessão legislativa é aberta no dia 1º de fevereiro. No dia 1º de fevereiro, do primeiro ano de uma legislatura, eu tenho a escolha da mesa. Quem vai ser o presidente da Assembleia, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, né? E por aí vai. Essa sessão, a gente chama ela de sessão preparatória, tá? Essa é uma sessão chamada de sessão legislativa preparatória. É que ela serve para preparar a composição da mesa da Assembleia para os trabalhos do ano inteiro. Quem assumir a presidência da mesa, né, a chapa, digamos assim, que assumir a presidência da mesa da Assembleia Legislativa, assim como no Senado, assim como na Câmara dos Deputados, assim como na na Câmara Legislativa no Distrito Federal, ou numa Câmara de Vereadores em município qualquer do país, terá um mandato de 2 anos. Então, veja só, o eleito presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, ele só será presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia por apenas 2 anos. 2 anos, ele não pode ficar mais do que 2 anos. Ele pode se recandidatar à cabeça? Não, a reeleição subsequente é vedada, é proibida, tá? Essa sessão preparatória, que acontece no dia 1º de fevereiro, ela acontece só no primeiro ano de uma legislatura. O que é uma legislatura? Olha só, vamos fazer um desenho aqui, ó. Isso aqui é uma legislatura. Uma legislatura, ela possui 4 anos. 1, 2, 3, 4. Aqui, ó, no primeiro ano de uma legislatura, nós teremos a sessão preparatória. Nós teremos a sessão preparatória, que acontece no dia 1º/2. Essa sessão preparatória, ela vai garantir a eleição da mesa, que vale por 2 anos. No terceiro ano de uma legislatura, no dia 1º/2, nós teremos outra sessão preparatória. Outra sessão preparatória, que vai eleger uma nova mesa para mais 2 anos. A próxima legislatura vai ter mais 4 anos e vai repetir a mesma regra. Tá bom? Beleza? Legislatura é isso. São 4 anos de trabalho, trabalho legislativo equivale a uma legislatura. Tá bom? Belezinha? Sussa! Então vamos lá, vamos continuar as nossas atividades aqui para a gente poder limar e liquidar essa aula sobre o Legislativo Estadual da Bahia. Por motivo de conveniência pública e deliberação da maioria absoluta dos seus membros, poderá a Assembleia Legislativa reunir-se temporariamente em qualquer cidade do Estado. A gente chama isso de Assembleia Itinerante, tá? Para eu poder reunir a Assembleia Legislativa em outra localidade do Estado, eu preciso necessariamente que a maioria absoluta dos membros da Assembleia votem a favor disso. Beleza? Sussa, tranquilos? A convocação extraordinária da Assembleia Legislativa, limitadas às deliberações da matéria para a qual for convocada, vedado o pagamento de parcela indenizatória em valor superior ao subsídio mensal, far-se-á. Ó, convocação extraordinária. Isso quer dizer o quê? Trabalho fora do horário, trabalho no recesso, trabalho durante o recesso legislativo. Aqui na Assembleia Estadual, na Constituição Estadual da Bahia, admite-se o pagamento de uma remuneração extraordinária. Isso aqui é inconstitucional. A Constituição Federal proíbe esse tipo de coisa, mas lá na Bahia tá valendo, lá na Bahia tá permitido, tá?
Se o cabra tiver que trabalhar de forma extraordinária, ou seja, durante o recesso forense, desculpe, o recesso legislativo, ele vai ganhar uma hora extra, que, digamos assim, isso é uma parcela indenizatória. E o valor dessa parcela não será superior ao que ele recebe mensalmente, tá bom? Quando é que isso pode rolar? Em caso de decretação de intervenção federal no Estado ou deste no município, e para posse e compromisso do governador e vice-governador. Pelo governador do Estado, pelo presidente da Assembleia ou a requerimento da maioria dos deputados em caso de urgência ou interesse público relevante. Ou seja, isso é um migué bonito, constitucionalizado, para pagar para os caras o antigo jeton. O que é jeton? É uma verba indenizatória para trabalhos que devem ser realizados durante o recesso legislativo. A Constituição Federal não permite mais isso, mas na Constituição da Bahia ainda está valendo. Os caras lá na Bahia não são fracos não, né? Beleza? Não poderá ser realizada mais de uma sessão ordinária por dia. Tranquilo, né? Salvo disposição constitucional em contrário, a Assembleia Legislativa funcionará em sessões públicas, com a presença de 1/3 no mínimo dos seus membros, e suas deliberações serão tomadas por maioria de votos. Tranquilo, né? Competências da Assembleia Legislativa. O que a Assembleia Legislativa pode decidir, pode fazer? Esse é um ponto bem interessante, né? Cabe à Assembleia Legislativa, com a sanção do governador, legislar sobre todas as matérias de competência do Estado, especialmente sobre. Isso aqui está falando da competência de legislar. São as situações em que a Assembleia Legislativa terá que produzir uma norma com a participação do governador. Onde é que o governador participa nessa hora aí? Na hora de sancionar a norma, na hora de dizer sanciono ou veto, tá? Então vamos lá. Ó, é a Assembleia Legislativa que vai discutir o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Os planos e programas estaduais e setoriais de desenvolvimento econômico e social. É a Assembleia Legislativa que faz esse tipo de norma. Transferência temporária da sede do governo. De repente autoriza a sede do governo do estado da Bahia sair lá de Salvador e vamos lá para Trancoso. Horrível, né? Vamos ficar em Trancoso agora para ser governador do estado. A sede temporária lá. Bom demais, né? Praia do Espelho. Nossa, aquilo ali é lindo demais. Quero ver quem vai trabalhar daí, né? Limites do território estadual e bens de domínio do Estado, bem como criação, fusão, incorporação, desmembramento e extinção de municípios e fixação de seus limites. A Assembleia Legislativa tem que se manifestar. Operação de crédito, dívida pública e emissão de títulos do Tesouro Estadual. Criação, transformação, extinção de cargos, empregos e funções públicas e fixação dos respectivos vencimentos e remunerações. A Assembleia Legislativa do Estado da Bahia ainda vai legislar sobre organização administrativa, judiciária, Ministério Público, procuradorias, defensoria e tribunais de contas, tudo lá da Bahia. Organização, fixação e modificação do efetivo da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, observadas as diretrizes estabelecidas em lei federal. Então, quando eu precisar mexer na Corporação Militar Estadual, quem vai fazer essa alteração é a Assembleia Legislativa por lei de iniciativa do governador. Por isso que o governador está participando aqui. Criação, estruturação e competências de secretarias de Estado e demais órgãos e entidades da administração pública direta e indireta. A autorização para alienar ou gravar bens imóveis do Estado. Leia-se aqui artigo 17 da Lei 8666, Lei de Licitações. Lei de Licitação. Lembra lá na Lei de Licitação? Se você não viu ainda, você vai conhecer isso agora. Na Lei de Licitação diz que o Estado pode alienar, pode se desfazer de bens públicos que porventura ele tenha. Nesse caso, se os bens públicos forem imóveis, vai depender de autorização da Assembleia Legislativa. Quero leiloar, quero vender, quero doar um imóvel do Estado, um imóvel público do Estado. Vai precisar de autorização da Assembleia Legislativa.
Concessão para exploração de serviços públicos, direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Legislar sobre juntas comerciais, custas forenses, produção e consumo, proteção ao patrimônio natural, histórico, cultural e artístico, turístico e paisagístico, educação, cultura, ensino e desporto. Que mais que a Assembleia Legislativa pode legislar? Criação e funcionamento e processo de juizados de pequenas causas, procedimentos em matéria processual, previdência social estadual, que é dos servidores públicos estaduais, proteção e defesa à saúde, proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência, organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis, direitos da infância e da juventude e da mulher, concessão de auxílios dos municípios e autorização para o Estado, garantir-lhes empréstimo. Além daquelas disposições que a Assembleia Legislativa vai discutir em parceria, em conjunto com o governador do Estado, a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, assim como outras Assembleias Legislativas do país, vão legislar privativamente sobre o que está aqui. Privativamente. Então vamos lá. Agora quer dizer que ninguém participa. Desculpe, agora quer dizer que o governador não participa, né? Agora é só a Assembleia que vai tratar desses assuntos. É uma atividade privativa da Assembleia. O governador não vai dar pitaco nessa história aqui. A Assembleia Legislativa do Estado da Bahia vai dispor sobre o seu regimento interno, sobre a sua polícia legislativa e serviços administrativos de sua secretaria. Inclusive seus órgãos de consultoria, assessoramento jurídico e representação judicial, para a defesa de suas prerrogativas e interesses específicos. Eleger sua mesa diretora para um mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na mesma legislatura. Criar, transformar ou extinguir os cargos, empregos e funções dos seus serviços, sua administração direta, autárquica e fundacional, bem como fixar e modificar, mediante lei de sua iniciativa, as respectivas remunerações, observados os parâmetros estabelecidos em lei e diretrizes orçamentárias. Organização da própria Assembleia, ela pode cuidar disso. Conhecer do veto e sobre ele deliberar. Autorizar o governador e o vice-governador a ausentarem-se do Estado por prazo superior a 15 e 30 dias. Aprovar e suspender a intervenção estadual nos municípios e solicitá-la para o Estado. Sustar os atos normativos do Poder Executivo excedentes ao Poder Regulamentar. Todo chefe do Executivo, ele é portador do Poder Regulamentar. O que é o Poder Regulamentar? É o poder de detalhar uma norma, de regulamentar a aplicação de uma norma, né? Via de regra, isso é feito por um decreto regulamentar. Então a Assembleia pode pegar o decreto do governador e suspender, dizer que ele excedeu os limites que ele poderia usar, exercer só para regulamentar uma lei. Fixar por lei da sua iniciativa o subsídio do governador, do vice-governador e dos secretários, observado o que dispõe a Constituição. Julgar as contas prestadas pelo governador até 60 dias do recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. Proceder à tomada de contas do governador quando não apresentadas no prazo estabelecido na Constituição. O governador tem 60 dias para apresentar as contas. Se ele não apresentar as contas em 60 dias, a Assembleia Legislativa vai lá e faz uma tomada de contas especial. Tá bom? Tomada de contas especial é isso aí. Você vai lá, toma a conta e pega ela e resolve. Julgar contas anualmente prestadas pelo Tribunal de Justiça, pelo Tribunal de Contas do Estado, pelo Tribunal de Contas dos municípios, realizando periodicamente inspeções e auditorias. Fiscalizar e controlar atos do Poder Executivo, inclusive atos da administração indireta. Solicitar intervenção federal para assegurar o livre funcionamento da Assembleia Legislativa. Processar e julgar o governador e o vice-governador e o secretário de Estado nos crimes de responsabilidade. Isso é o impeachment. Como acontece na esfera federal, pode acontecer na esfera estadual e também na esfera municipal.
indicar, após a arguição pública, 5 dos 7 membros dos tribunais de contas do Estado e dos municípios, em votação secreta e por maioria absoluta de votos na forma do seu regimento interno. Apreciar, mediante votação secreta, decidida por maioria absoluta de votos, a indicação pelo governador do Estado de desembargador do Tribunal de Justiça, de 2 integrantes de cada Tribunal de Contas e do Procurador-Geral do Estado. Deliberar sobre a destituição do Procurador-Geral de Justiça do Defensor Público-Geral do Estado por maioria absoluta. Grava isso aqui, cadê eu? Tô aqui. Grava isso aqui, ó. Maioria absoluta. Para destituir o Procurador-Geral da República, para destituir o Defensor-Geral, tem que ter uma votação de maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa. Editar decretos legislativos e resoluções que serão reguladas pelo regimento interno da Assembleia. Autorizar o Estado a contrair ou garantir operações de crédito interna e externa, inclusive sob forma de títulos do Tesouro. Autorizar a consulta de plebiscito, mudar temporariamente a sede da própria Assembleia. Veja que ela pode falar sobre a mudança da sede do governo e sobre a mudança da própria sede da Assembleia. Convocar, inclusive por deliberação da maioria absoluta de suas comissões, secretário de Estado, procuradores-gerais de Estado, de Justiça, procuradores-gerais do Estado e o Procurador-Geral de Justiça, dirigentes da administração indireta, para que prestem informações pessoalmente no prazo de 30 dias, importando crime de responsabilidade à falta. Dar posse ao governador e ao vice-governador, isso é competência da Assembleia Legislativa, assim como é competência da Câmara dos Deputados, ou melhor, do Congresso Nacional em relação ao Presidente da República e da Câmara de Vereadores em relação ao prefeito. Apreciar em votação secreta a indicação de integrantes de órgãos colegiados conforme determinar a lei. Promover periodicamente a consolidação dos textos legislativos com a finalidade de tornar acessível ao cidadão a consulta de leis. Se hoje a gente pode estudar a Constituição do Estado da Bahia com segurança, é porque a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia atualizou todas as regras. E a gente pega a informação direto no site da Assembleia, porque ela tem o dever de promover a consolidação, ou seja, a atualização das normas. Suspender a eficácia de ato normativo estadual ou municipal declarado inconstitucional em face da Constituição Estadual, por decisão definitiva do Tribunal de Justiça do Estado. É isso aí. A gente acabou de ver as competências da Assembleia Legislativa. É uma parte bem chata, né? Você tem que ficar lendo competências. Mas ela vai cair em prova. Competência sempre cai em prova. Por quê? Porque é chato. E a maioria das pessoas não lê. Não lê, nem faz o que nós acabamos de fazer, essa leitura rápida com algumas informações. E cai na prova só decoreba. Então leia várias vezes esse texto da Constituição, quando fala da competência da Assembleia Legislativa, para você evitar de perder ponto na sua prova. Tá bom? Beleza? Daqui a pouquinho a gente volta com uma outra aula bacana sobre a Constituição do Estado da Bahia. Até logo, fica com Deus!